Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a minha gratidão por tudo quanto, nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Voz Clamando no Deserto e aqui é o nosso quadro Estudando Juntos, onde estamos já aqui na terceira lição do último trimestre, quarto trimestre, e que nessa oportunidade será tratado do tema, lição número 3, e o tema As Promessas de Deus para a Igreja. Na lição anterior, vimos as promessas de Deus para Israel. E agora vamos ver a promessa de Deus para a igreja. Para tanto, vamos estar iniciando com a oração, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por tão grande salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor, da tua volta. Isso a qualquer momento. Queremos te pedir a tua direção, tua graça, tua bênção, Senhor, durante o tempo que aqui estivemos, diante dessa mais uma lição dominical, de mais um tema que se refere às promessas para a tua igreja, qual igreja somos nós, e que o Senhor venha nos conceder entendimento durante todo o período do conhecimento desse conteúdo, tendo, Senhor, a liberdade de batizar com o Espírito Santo, de conceder dons espirituais e ministeriais, Senhor, para a tua igreja. Faz isso, Pai, o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, promessa de Deus para a igreja, tá bom? Lição número 3. O texto áureo diz, pois também eu te digo que és Pedro, sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De início já vemos aqui, não só a revelação deste corpo místico, desta igreja, que seria edificada pelo Senhor Jesus, mas vemos também a promessa, que gera a esperança em nosso coração, que fala aí do triunfo, tanto com respeito ao desafio atrelado à vida, e à peregrinação da igreja antes do arrebatamento, como também de respeito a vencermos a morte. O Senhor venceu por nós a morte, diz a Bíblia que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é nessa mesma ressurreição estaremos vivenciando por conta justamente desta promessa. Verdade prática diz, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessa de vida eterna, promessa vida eterna de poder e glorificação final do nosso corpo. Então nós vemos, amados, que a promessa de Deus para a igreja, elas são estritamente de caráter espiritual. Então não há bênçãos para a igreja material? Existe, a garantia de que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, disse o Senhor Jesus, as demais coisas não seriam acrescentadas. Ou seja, o vestir, o comer, o beber, isso nós não precisaremos estar preocupados, porque o Senhor nos concederá tudo quanto estiver dentro da necessidade em que viemos a passar. Ele nunca nos desamparará e jamais nos abandonará, que também é uma promessa para a igreja. Assim como foi com o povo de Israel, no caso da igreja também, essa é uma promessa para o Senhor, que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Está lá em Hebreu esta promessa. Mas o que vale para nós aqui, diante dessa verdade prática, é compreendermos que essa linha, das promessas que foram deixadas para a igreja,
elas são mais, sua porcentagem maior, quase que estritamente, na sua totalidade, são bênçãos espirituais. Fato este que o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos, olha só, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E precisamos compreender que essa promessa são para a igreja, né, no que diz respeito ao seu corpo místico. Precisamos compreender isso, porque há muitas igrejas no caráter de igreja local que o seu conteúdo, os seus ensinamentos não corresponde às doutrinas apostólicas, aos ensinamentos que foram deixados tanto pelo Senhor Jesus como pelos apóstolos que ele comissionou para isso, a exemplo, né, do apóstolo Paulo, para nos deixar a doutrina da sua palavra. Então, essa igreja local, ela só se torna efetivamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo quando ela é uma igreja que vela e que zela pela verdade da palavra de Deus, né? Então precisamos compreender, não existe, vale aqui eu abrir um parênteses, templo de Deus. Não existe templo. A igreja que o Senhor Jesus disse que edificaria, está falando da igreja mística, daqueles que, pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, passam a fazer parte desta igreja. Pedro trata essa questão dessa edificação e desse complemento dia a dia da igreja, nessa edificação do Senhor Jesus. Pedro, ele trata de cada um de nós como uma pedra a ser encaixada nesta igreja. Ele diz ainda claramente, pedra espiritual. Então a igreja local, ela é bíblica, tem ensino na carta de Paulo quanto a isso, né? Para a igreja local. Igreja local, o que quer dizer isso? A igreja que se reúne em determinado local para o louvor e da glória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, tanto no caso de Moisés, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, como no caso de Davi, que Deus estabeleceu a construção do templo, para a igreja, Deus não mandou construir templo. O templo somos nós, a sua igreja. Cada um de nós fazemos parte, né, de ser este santuário de Deus. Então isso é muito importante aqui, deixar bem claro, né, durante essa questão aqui desta lição. Fecha parênteses, vamos continuar aqui a lição. Leitura bíblica em classe. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16 a 15 a 18 e Atos 1, 6 a 8. Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e pregai, ensinai, melhor dizendo, todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será dado algum. Não sofrerá dano algum. Não lhes fará dano algum, melhor dizendo. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1, de 6 a 8. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restauraste tu neste tempo o reino de Israel, a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Introdução: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos santos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho
do Senhor Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza, das promessas divinas feitas à igreja. Isso é importante. Promessas propriamente ditas, nossa, propriamente dita, porque há muita confusão, né? Se tem que ser feito quando se fala e se relaciona às promessas, né, de Deus, quando lemos a palavra de Deus. Então há promessas no Velho Testamento que são especificamente promessas vinculadas e que tratam de Israel. Há promessas que apontam para a vinda do Senhor Jesus. Porém, não são elas promessas que devem ser tratadas para a igreja. E vice-versa. Então, há promessas para Israel, como vimos, e vamos ver agora há promessas para a igreja, e que são muito mais gloriosas do que as promessas que foram feitas para Israel. A promessa feita para Israel, observe que foram promessas, né, materiais, de bênçãos materiais, né, que seria abençoado a amassadeira, seria abençoado, né, o gado, a plantação. Então, a bênção para a velha aliança, para Israel, eram bênçãos materiais que refletia, né, o agrado de Deus quando eles assim andassem em sintonia com a lei de Deus. Porém, não deixa de ser um princípio, né, comparativo, não deixa de ser princípios analíticos que podemos trazer para a questão da igreja, que já é a prosperidade espiritual, o desenvolvimento do crente e, consequentemente, assim acontecendo também, o desenvolvimento do corpo, né, desta igreja e, assim, consequentemente, o desenvolvimento do reino de Deus em almas a ser alcançadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da instrumentalidade dele, através das nossas vidas e da sua igreja. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas feitas à igreja. Paramos aqui, né? As promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Primeiro ponto, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subponto, as promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 e 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, a proclamar a mensagem do arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome do Senhor Jesus aconteçam como uma realidade e que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização, que precisamos só ter consciência de que isso não foi exclusivamente, né, determinante para a igreja. Ou poderia até melhorar. Assim como não foi isso determinante para o povo de Israel, mas ainda assim houve milagres. Houve maravilhas para Deus com respeito ao propósito de Deus frente à aliança que estabelecia o povo escolhido, que era a nação de Israel, para ser o instrumento e luz para as nações. Falharam. E Deus, agora, o Senhor Jesus, iria edificar a sua igreja. E essas manifestações seriam, já no caso da igreja, já seriam mais comuns por conta do propósito, né, evangelizador e de confirmação do estabelecimento do reino de Deus já em vigência, né, na época do Senhor Jesus. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação,
Devemos esperar que milagres em nome do Senhor Jesus aconteçam como realidade do reino de Deus está atingindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Segundo ponto, subponto do primeiro ponto, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para o seu discípulo, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Está em letra maiúscula, né? É a promessa do batismo no Espírito Santo. Agora vamos ver aqui na Bíblia se é virtude no ou do. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até o fim da terra. Então, voltando aqui, era a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão da boa nova de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito também nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização, né? E, consequentemente, a própria presença do Senhor em nossas vidas, mediante o Espírito Santo do Senhor, nos capacitaria para viver uma vida fidedigna como crente, né? Como Paulo diz em Efésios, né? Para que nós andemos de maneira digna pela qual fomos chamados. Isso se dá justamente pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas, né? Poder emanado da sua presença em nossas vidas. Terceiro subponto do primeiro ponto, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Olha aí, tá vendo? Ao longo da Escritura, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificaria a minha igreja. A palavra grega para a igreja é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas, tá vendo? Chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor Jesus, ele realizou na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus e a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, como vimos nos textos bíblicos e tantos outros que tratam desse assunto. Trouxe aqui também o auxílio bibliológico, a ação da igreja no mundo. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem, para que a sua presença e o seu poder seja evidente às pessoas que estiverem à sua volta. Isto requer fome, sede espiritual profunda pela presença e pelo poder de Deus, tanto em sua própria vida como na comunidade cristã. Isso é uma evidência, né? E em Mateus 11:12, Jesus transmite informações adicionais sobre a natureza e o caráter daqueles que se tornam parte do seu reino. Ali ele indica que, pela força, as pessoas se apoderam do reino do céu. Isso se refere às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, que são pecaminosos, desafiam a Deus, que buscam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, da sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Então, tudo isso são indicadores, né, da questão da promessa espiritual em ação na vida da sua igreja. Não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino com todo o seu poder. Tudo isso quer dizer que vivenciar o reino do céu e todo o seu benefício exige um esforço sincero, persistente para crescer na fé, para resistir à má influência de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta.
O benefício supremo do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram, que negligenciam a palavra de Deus ou que fazem concessões a comportamentos ímpios e ao modo de vida do mundo. Com certeza, isso é um reflexo negativo, né? Vamos dizer, daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, mas não vivem, né, o que deveriam realmente estar vivendo. Então, logo, não pode haver essa confusão, né, essa distorção. Se nós confessamos ao Senhor Jesus, isso tem que se dará publicamente, será um testemunho público de que não vem da nossa própria força, mas vem do poder emanado da sua presença através do seu Santo Espírito em nós, onde vai colocar em nós desejos ardentes pelos interesses do reino de Deus, né, que priorizam e que tem o seu clímax na glória de Deus, para a glória do Senhor. Por isso que Paulo ele disse: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então observe que a igreja, o seu conteúdo, a sua completude de vida em todo o seu dia a dia é uma oportunidade e uma expressão de louvor a Deus e um sacrifício. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei vossos corpos santos, vivo e agradável a Deus, que é o vosso sacrifício, que é o vosso culto racional. Não se conformando com este mundo, mas tendo a tua mente, a nossa mente, né, renovada. E assim é que nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo ponto, já era o terceiro, né? Segundo ponto, as promessas de Deus para a igreja. Primeiro subponto do segundo ponto, promessas de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor, consequentemente torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Segundo subponto do segundo ponto, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos, em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos 1, 5 a 8, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja. Tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo, todos os dias recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Terceiro subponto do segundo ponto, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1 também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varão em Galileu, porque estáis olhando para o céu? Em Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, advia assim como para o céu o viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quando nosso corpo foi glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Quarto subponto do segundo ponto, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja.
Ó, declara para o discípulo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Terceiro ponto: condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. A Escritura mostra que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. É preciso também ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. O discípulo de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permanecer fiel diante do que ouviam diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens e os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Auxílio hermenêutico. Algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras são condicionais. Uma promessa condicional é uma promessa com um se embutido. Esse tipo de promessa necessita que certas obrigações ou condições sejam satisfeitas para que Deus a cumpra. Se o povo de Deus deixa de satisfazer as condições, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Aí que está um exemplo disso, é Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, se tal será bem-aventurado no seu feito. A bênção prometida nesse versículo depende da obediência à palavra de Deus. Outro exemplo é João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Essa promessa garante o atendimento das orações somente para aqueles que permanecem em Cristo, em quem as palavras de Cristo permanecem nele, em Cristo. Se a condição for satisfeita, a promessa é cumprida. Uma promessa incondicional não depende de tais requisitos para seu cumprimento. Não há nenhum ser embutido. O que foi prometido é concedido soberanamente ao benefício da aliança, independentemente de qualquer merecimento, ou falta de merecimento por parte deste. O fato de sermos filhos e herdeiros da família de Deus não depende do cumprimento de certas obrigações. Ao contrário, é algo que vale para todos os cristãos. Concluindo, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele viveremos a promessa da vida eterna, de poder e da glorificação final de nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando, tá bom? Antes do final aqui, da finalização, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Pedimos perdão mais uma vez dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por tão grande privilégio de sermos parte da tua igreja e ter sobre nós, Senhor, essas promessas revigorantes, né? E que nos dá, Senhor, a condição não só de vivermos como um cristão, idôneo do nosso compromisso em fé diante de ti, Senhor, mas também, ó Pai,
pelo privilégio de podermos ser um instrumento em tuas mãos através do revestimento de poderes, dos dons espirituais que o Senhor tem concedido à tua igreja e há de continuar concedendo para o fiel e para o louvável cumprimento da obra e a vocação pela qual o Senhor tem delegado a cada um de nós, a tua igreja, Senhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos guarda do esfriamento espiritual, nos guarda, Senhor, de não termos desejo da oração, muito menos a leitura da tua palavra. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Renova-nos de tempo em tempo, quando dentro dessa necessidade, ó Pai, passamos por ela. Sê conosco e que as promessas espirituais que até aqui, Pai, temos contemplado, sejam fato cada dia mais, de maneira plena em nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.